palavra desta noite tem um título maior, diferente, e se chama assim: ou você foge do diabo, ou ele foge de você. Diga aí pro teu irmão: ou você foge do diabo, ou ele foge de você. Basicamente são as duas principais formas de viver a nossa vida com Deus. Ou nós vivemos fugindo do diabo, ou o diabo vive fugindo da gente. E nós vamos estar aprendendo hoje alguns princípios bíblicos sobre isso. E eu gostaria de começar te contando algo interessante. O Levi, nosso filho, está fazendo agora, completou um aninho, está crescendo, está começando a entender aquilo que a gente fala, está caminhando, está interagindo um pouco mais. E ele gosta muito de brincar. E aí você pode, inclusive, fazer esse teste quando você quiser, aí antes do culto ou depois do culto, chegar perto dele. Se você falar uma frase especial, ele já vai dar uma risada e vai sair correndo. É só você chegar perto do Levi e dizer assim: eu vou te pegar. Se você falar assim, ele vai abrir uma risada e vai sair para o outro lado e vai tentar sair de perto de você. Então ele, tão pequenininho, ainda sem saber falar, ele já sabe entender essa brincadeira, ele gosta bastante de brincar disso. Às vezes é ele que pega a gente, às vezes é a gente que pega ele. E eu quero te dizer que esse é o resumo também de uma constante luta, de uma constante realidade, de um constante conflito que acontece na realidade espiritual das nossas vidas. Da mesma forma, exatamente, várias vezes no nosso dia, nós temos ali situações que se colocam diante de nós, que por vezes dizem assim para nós: eu vou te pegar. Ou nós podemos antever e viver de acordo com os princípios de Deus, e nós aqui sejamos as pessoas ativas em ir em busca e construir aquilo que Deus tem. Então aquilo que não vem de Deus vai fugir de nós. Vamos ver um contexto aí espiritual disso tudo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12, diz assim a palavra de Deus: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Talvez em outra tradução aí da tua Bíblia, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aonde, gente? Nas regiões celestiais. Então a Bíblia nos ensina que existe uma realidade natural e visível aos nossos olhos, física, tangível, mas existe também, revelado pela palavra de Deus, simultaneamente, ao mesmo tempo acontecendo, aqui nesse lugar, por exemplo, em qualquer lugar que você esteja, uma realidade espiritual, normalmente invisível, intangível, mas que é real. E a Bíblia está dizendo que nessa esfera espiritual, que a Bíblia está chamando aqui de regiões celestiais, vários momentos o apóstolo Paulo se refere a essa realidade espiritual. Quando você ler a Bíblia, você vai ver algumas vezes a palavra regiões celestiais, essa expressão para definir essa realidade invisível, porém presente no nosso contexto. Está dizendo ali que nas regiões celestiais nós temos uma luta. Nós cristãos temos uma luta consciente. Nós temos um embate, nós temos um conflito constante. E essa luta não é contra pessoas, essa luta não é contra situações provocadas por indivíduos especificamente, no sentido de combater indivíduos, mas essa é uma luta espiritual. E essa luta espiritual, logicamente, se reflete no nosso relacionamento com as pessoas, às vezes pessoas estranhas, às vezes pessoas muito próximas, às vezes pessoas da nossa própria família, do trabalho. Também se reflete muitas vezes no nosso próprio temperamento, no nosso próprio humor, na nossa forma de enfrentar as situações, naquilo que nós estamos sentindo, no jeito que nós acordamos aquele dia, no nosso sono. Acontece muitas vezes situações inusitadas, circunstâncias que por vezes não tem nada a ver com a nossa participação ativa, mas nós podemos olhar e perceber uma realidade espiritual. E nessa realidade espiritual a Bíblia diz que nós temos uma luta contra poderes e autoridades dominadores de um mundo de trevas. O Senhor Jesus nos chamou a ser luz neste mundo. O Senhor Jesus nos chamou a ser sal nessa terra. O Senhor Jesus nos chamou a brilhar em meio à escuridão, como foi o tema ministrado agora no culto de mulheres recentemente. O Senhor Jesus nos
dá um propósito de nós existirmos nessa terra carregando o seu legado, continuando as suas obras. E lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz a Bíblia que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, conforme nós somos o corpo de Cristo, conforme nós carregamos a presença de Deus, nós também entramos nessa luta espiritual. E essa luta, então, contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas, e por vezes são sistemas também, não somente espíritos malignos, não somente uma opressão específica, não somente algo que você deve orar por uma situação, repreendendo no nome de Jesus, mas às vezes são sistemas em que o mundo está colocado. Sistema educacional, sistema de trabalho, um sistema corrompido, um sistema de mentira, um sistema que impõe uma cultura de sensualidade, de perversidade, de tantas coisas. E aí a Bíblia chama isso de forças espirituais do mal. Então nós estamos e precisamos entender que é real esse conflito espiritual na nossa realidade, na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Isso deve fazer parte com a forma como nós olhamos a vida, com a forma como nós discernimos as situações, a forma como nós encaramos os problemas e os desafios. Existem coisas que são muito humanas, mas existem coisas que parecem humanas, mas são muito espirituais. Diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16, que nós não devemos mais considerar nem as pessoas de um ponto de vista humano. Ou seja, sempre devemos juntamente considerar as pessoas, as situações, os relacionamentos, os desafios, os problemas, as crises, as oportunidades, juntamente como um ponto de vista espiritual. Por outro lado, existe uma cultura muito forte no cristianismo evangélico da nossa nação, que se desenvolveu das últimas décadas, muito disso fruto de uma teologia pentecostal, da qual eu fiz parte por muitos anos também, e me ensinou muitas coisas boas. Porém, a igreja foi ensinada de uma forma equivocada a fugir do diabo. A igreja foi ensinada a ter medo de qualquer tipo de sentimento de opressão, a ter medo de qualquer situação em que o mal esteja aparente. E as pessoas cristãs foram ensinadas a fugir dessa realidade. E quando percebem essa realidade, inclusive antigamente era muito comum os cristãos terem medo quando vissem uma pessoa incorporada. Seja incorporada por causa de um ritual de ocultismo, às vezes no meio da rua, numa encruzilhada, ou seja incorporada no momento de adoração em que o Senhor Jesus está sendo adorado e o poder de Deus causa com que espíritos malignos vão embora. Muitos cristãos, antigamente especialmente, espero que somente antigamente, tinham muito medo de estar diante de uma situação em que aquilo que acontece espiritualmente toda hora se torna visível, de vez em quando. De vez em quando se torna visível essa realidade espiritual. E aí qual que é o sentimento que a igreja foi ensinada em muitas ocasiões? Fugir do diabo. Ao ponto que as pessoas chegavam na igreja para se cumprimentar, na porta da igreja, ou depois dos cultos, ou quando iam se visitar, e diziam assim, paz, Senhor, irmão, paz. E aí a pessoa perguntava assim, e aí, como é que vai as lutas? E aí quem tivesse a pior luta era um crente melhor. Olha, o diabo se levantou de um jeito na minha vida nessa semana que tu não imagina. Daí, ó, porque tu não viu a minha. Nessa semana, meu Deus do céu, eu quase fui ao inferno e voltei. Daí ele disse, não, mas eu tive uma experiência de quase morte, foi um livramento terrível. E aí ficava aquele assunto deplorável, pessimista, depressivo, sempre as pessoas enfrentando problemas porque fogem do diabo, porque sempre estão se sentindo acovardadas pela situação. E parece que o viver cristão é uma vida pior, mais difícil e deteriorada com relação à vida de um não cristão. A partir disso, nós entendemos sim, que existem muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina a fugir. A Bíblia nos ensina a fugir, não vai dar tempo de nós abrirmos cada versículo, mas eu posso te passar depois, se você precisar, me chama aí, a gente conversa, eu te dou a referência bíblica. Mas a Bíblia nos ensina literalmente com essas palavras a fugir da imoralidade sexual. A Bíblia nos diz para que nós venhamos fugir da idolatria. A Bíblia nos ensina a fugir do amor ao dinheiro, da ganância. A Bíblia nos ensina a fugir
dos desejos maus que às vezes se instalam aí no nosso coração, na nossa carnalidade. Isso a Bíblia nos ensina literalmente, ela diz, fuja disso, em várias passagens diferentes. Agora, se tem uma coisa que a Bíblia não diz, é que nós devemos fugir do diabo. Então, se nós não entendermos a palavra de Deus, nós vamos acabar não fugindo daquilo que a Bíblia diz que nós temos que fugir e fugindo daquilo que a Bíblia diz que nós não temos que fugir. Ficou claro isso ou não? Confundiu? Então tem um monte de cristão que não foge da imoralidade sexual. Ele vai lá na beira do precipício para ver como é que é. Tem muito cristão que não foge da idolatria. Ele fica ali namorando outros deuses o tempo todo. Tem muito cristão que não foge do amor ao dinheiro, porque é muito bom amar o dinheiro, então ele fica ali naquele relacionamento duplo com Deus e com o dinheiro, mas passa uma vida fugindo do diabo. Exatamente o contrário daquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Vamos abrir juntos então no finalzinho do Novo Testamento, depois do livro de Hebreus, livro de Tiago. Entre Hebreus e 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um livro pequeno, tem 5 capítulos, vai com calma. Vai lá para o finalzinho da tua Bíblia, Hebreus, Tiago, Pedro, essa é a sequência. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver aqui um princípio que é, ao mesmo tempo, uma promessa da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, para todo cristão. É um princípio que, ao mesmo tempo, é uma promessa. Ou seja, se eu cumprir o princípio, isso irá acontecer. A palavra de Deus está garantindo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A gente pode projetar nessa versão, quem sabe. Diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quem é que vai fugir de quem, pessoal? É você que foge do diabo ou é o diabo que foge de você? É o diabo que foge de nós. Mas vai fugir de nós se nós respeitarmos esse princípio. O diabo fugirá da tua vida. O diabo não será presente no sentido de estar sempre com vantagem, sempre te oprimindo, sempre causando desgosto, sempre te levando a pecar. Não é essa a promessa da palavra de Deus. A promessa da palavra de Deus é que nós estamos em uma luta espiritual em que constantemente, se aplicarmos os princípios da Bíblia, a nossa vida é abundante e constantemente nós temos autoridade para resistir ao diabo e ele está sempre fugindo, está sempre batendo em retirada, está sempre indo embora. Quando nós aprendemos isso, vamos ler novamente, existem 2 princípios fundamentais. O primeiro deles, em Tiago 4,7, diz: sujeitem-se a Deus. Sujeitem-se a Deus. Em outra tradução da Bíblia diz: submetam-se a Deus. Ou seja, coloque-se debaixo. Coloque-se com o Senhor como tendo senhorio, autoridade sobre a tua vida. Se sujeite, se coloque debaixo de Deus. Submeta-se a Deus. Segunda grande atitude para que o diabo fuja de nós, projeta para nós ali Tiago 4,7 novamente. Ao mesmo tempo que nós devemos sujeitar-nos a Deus, isso não basta. Diante de uma percepção, de uma realidade espiritual, de uma luta, de uma dificuldade, de uma opressão, está dizendo, você precisa se sujeitar a Deus. Mas, em contrapartida, simultaneamente, você precisa ficar firme e resistir ao diabo. Então, diga assim comigo, sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. São 2 práticas constantes na nossa vida. Constantes, gente. Constantes, às vezes é nos pensamentos. Às vezes é na forma que nós vamos reagir a uma pessoa que está lá no trânsito fazendo algo errado conosco. É a forma que nós vamos reagir quando um cliente fala de um jeito desaforado com você. É a forma como você vai reagir quando você quer evangelizar alguém e essa pessoa sai de uma forma agressiva te respondendo algo. É constantemente sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Então, na vida de muitos cristãos, por vezes o diabo não foge e a sua vida fica uma vida difícil, são lutas constantes, não consegue vencer os seus problemas espirituais. Por vezes ocorre inclusive um sentimento de opressão, de demonização frequente, que não para nunca, e passam-se os anos. Porque quem sabe está se vivendo parcialmente esse versículo da Bíblia. Então, se nós nos sujeitarmos a Deus,
mas não resistirmos ao diabo, ele não vai fugir de nós. O que isso significa? Eu submeto a minha vida a Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu frequento a igreja, eu adoro a Deus, eu não quero adorar outros deuses, eu quero dizer que a minha vida pertence ao Senhor. Eu oro, eu coloco as minhas coisas diante de Deus, mas quando uma luta vem espiritualmente falando, quando uma opressão se levanta, quando uma tentação se apresenta, eu não resisto, eu cedo na hora. Eu cedo ao pecado, eu cedo ao medo, eu cedo à dúvida, eu nego a palavra de Deus, eu não resisto. Então, se eu me submeter a Deus semanalmente, mas não resistir ao diabo, ele não fugirá da minha vida. O contrário também é válido. Muitas pessoas querem entender a palavra de Deus e resistir ao diabo. Porém, resistir ao diabo sem estarem se sujeitando a Deus. Resistir ao diabo de uma forma humana. E lamento te informar algo muito importante da palavra de Deus. Espiritualmente falando, o diabo, o reino das trevas, os espíritos malignos, as forças espirituais do mal, os principados, as potestades, os sistemas de trevas desse mundo são muito mais fortes do que qualquer um de nós. São muito mais poderosos do que qualquer um de nós. Se nós tivéssemos autoridade para resistir ao diabo sem nos sujeitarmos a Deus, Jesus não precisaria ter vindo para nos salvar. O mundo ficou por milênios debaixo da autoridade do diabo, por causa que nós não temos capacidade e poder humano de resistir ao diabo sem nos sujeitarmos a Deus. Então, muitas vezes, esse é o engano. O cristão entende a palavra de Deus, mas ele trata o pecado de qualquer jeito. Ele trata o seu relacionamento com Deus como uma coisa que não importa, que não é prioridade. Ele trata a palavra de Deus como uma verdade que às vezes serve, que às vezes não serve, que ele é que sabe das coisas. E muitas vezes ele acaba tendo a presença da vitória das trevas na sua vida, mesmo resistindo ao diabo, sem sujeitar-se a Deus. Qual é a fórmula, então, do versículo 7 de Tiago 4? Portanto, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e qual é a consequência? Ele fugirá de você. O diabo fugirá de você. A sua vida será muito mais frutos de bênção e de abundância do que mal-estar, opressão e problemas e conflitos. Essa é a naturalidade do que Jesus conquistou para nós. A vida com Deus é muito mais desfrutar da sua presença e das suas promessas do que ter momentos de desafios, momentos de dificuldade, de angústia. Esses momentos acontecem, mas são ali pequenos momentos em que nós temos que resistir, permanecer firmes, e então vamos vencer e o diabo vai fugir. Nesse sentido, pessoal, é muito importante nós entendermos algo. Às vezes nós queremos buscar a Deus, mas queremos buscar a Deus do nosso jeito. Nós não estamos buscando a Deus do jeito que Ele deseja ser buscado. E para nos ajudar nisso, Tiago escreveu no versículo 8, como que nós devemos ter 3 grandes práticas na nossa vida, que nos fazem ter essa convicção de que estamos sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo. Então, eu gostaria de te convidar para abrir a tua Bíblia, então, mantê-la aí em Tiago 4, mas agora nós vamos ler o versículo da sequência. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Nós lemos o 7. Portanto, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Mas agora no versículo 8 diz assim a palavra de Deus: cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. 3 grandes atitudes, vamos ler de novo. Chegue perto de Deus, e Ele se chegará de volta a você. Segundo, diante do pecado, limpe as tuas mãos. Terceiro, diante da dúvida, da indecisão, da falta de propósito, da mente dividida, como diz outra versão da Bíblia, escolha purificar o teu coração. Essas 3 coisas são 3 práticas que nós precisamos agora trazer para a nossa realidade. Como eu vou me sujeitar a Deus? Olha, eu acredito em Deus. Eu não roubo, eu não mato, eu não sei o quê.
eu sou uma pessoa boa, então o diabo vai fugir da minha vida. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Como? Primeiro, aproxime-se de Deus. Diga assim comigo, aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus, isso requer alguns entendimentos bíblicos. Você pode dizer assim, não, mas Deus está em todo lugar. Para que eu preciso me aproximar de Deus? Deus, Ele respeita o teu direito e a tua liberdade de viver sem precisar dEle. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha de escolher, de ter o direito de dizer, Senhor, não faça parte da minha vida. Então, nesse sentido, nesse respeito, nessa liberdade, a Bíblia está dizendo o seguinte, se você se aproximar de Deus, então, qual é a resposta? Ele se aproximará de você. Se você se aproximar de Deus, qual é a resposta, gente? Ele se aproximará de você. E nesse sentido, nós precisamos aprender que o orgulho do coração precisa ser tratado. Porque às vezes, as pessoas estão dentro das igrejas servindo a Deus, estão dentro da célula, tipo assim, dando uma ajuda para o líder. Aquele cara é tão legal. O líder de célula é uma pessoa tão bacana. Lá tem às vezes um pastelzinho, um sanduichinho, uma pipoquinha. Eu vou lá dar uma força para a igreja poder ser abençoada com a minha presença. Aí? Santo Diego, hein? Olha aí que amor. Olha, eu vou dar uma oferta na igreja. Não é porque eu confio em Deus ou porque eu preciso de fé. Eu vou dar lá um dinheirinho lá, porque eu vi que lá tem umas coisinhas lá que precisam ser retocadas lá, uma pinturinha, umas coisinhas lá. Então, eu vou dar uma ajuda. Eu vou marcar presença lá para ficar mais cheio o culto. Eu vou fazer minha parte para dar uma força. Não é Deus que precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Aproxime-se de Deus e, em resposta, ele se aproximará de você. Então, quando nós estamos mergulhados no orgulho, pode ser que nós estamos sujeitando-nos a Deus da forma errada. Estamos buscando a Deus da forma errada. Pode ser que nós estamos até orando todos os dias da forma errada. Diz que o J.B. Carvalho, que é um grande pregador da nossa nação, com um pensamento bem parecido com o nosso aqui, ele diz assim, o orgulhoso ele tem tanto problema que ele não consegue nem brincar de esconde-esconde. Você já ouviu essa ministração dele? Ele diz assim, o orgulhoso não consegue nem brincar de esconde-esconde, tanto problema que ele tem, sabe por quê? Porque ele se acha. Ele mesmo se acha, de tanto que ele se acha. Então Jesus nos ensina algo sobre isso numa ilustração. Vamos ver lá. Lucas capítulo 18, versículo 9. Eu botei a piada na conta do outro, porque se não tiver graça, eu não fico mal. Lucas capítulo 18, versículo 9. Abre lá nos evangelhos comigo, por favor. Se você puder deixar o dedo marcado lá em Tiago, se já era, depois você abre de novo. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesus nos conta uma parábola justamente sobre isso. Tem gente que se aproxima de Deus e não recebe nada. Tem gente que se aproxima de Deus e não muda nada. Tem gente batizada que frequenta a igreja e não é transformado em nada. Por quê? Porque não se sujeita. Está simplesmente fazendo parte, mas não se submete ao Senhor como seu Deus. Veja a ilustração de Jesus aqui em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Vamos ler na NVI essa. Lucas 18, 9 ao 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola para essas pessoas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era a pessoa religiosa, praticante de uma religiosidade judaica na época. O publicano era uma pessoa que era vista como um pecador, que de vez em quando podia ir, quem sabe, se aproximar de Deus, mas, entendeu? Um era o religioso e o outro era aquele que era considerado pecador afastado de Deus. Agora veja que os 2 foram orar no templo. Os 2 foram estar em um lugar para buscar a presença de Deus, que nem nós estamos hoje aqui, num lugar, buscando a presença de Deus juntos. E Jesus conta assim no versículo 11.
o fariseu, em pé, orava no íntimo. Olha a oração dele de sujeição, de submissão. Olha a oração dele de humildade. Veja o fariseu orando. Eu imagino até o sotaque. Deus, eu te agradeço. Aí ele olha aquele outro orando e ele diz assim: porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano aí. Tu já pensou? Já pensou tu tá orando na igreja e daí tem uma pessoa dizendo assim: Deus, muito obrigado porque eu não sou que nem esse aqui. Obrigado, Senhor, porque eu não estou passando por isso. Graças a Deus, Senhor. Aleluia, como eu te louvo pela minha perfeição. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. E aí ele dizia para Deus, ainda se justificando: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja aqui, você pode estar orando, jejuando e dizimando, e mesmo assim o orgulho não está permitindo que você de fato se submeta a Deus. O diabo vai fugir ou não? Não. Olha o que Jesus continua, versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Olha aqui a humildade no comportamento. Ele nem ousava olhar para o céu, a humildade no semblante. Mas batia no peito e dizia, a humildade na oração: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Oração mais curta, mais simples, transparente, de coração. Versículo 14, Jesus dá o fechamento da história. Ele diz assim: eu digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, Jesus não está nos ensinando a nós andarmos na rua nos humilhando. Jesus não está nos ensinando a nós nos vestirmos de uma forma de humilhação. Jesus não está nos ensinando que nós não venhamos ter posições de autoridade, convicção e ousadia com aquilo que nós vamos fazer e falar. Jesus está nos ensinando que quando nós nos relacionamos com Deus, nós não podemos esquecer quem é o Deus da relação. Nós não podemos esquecer quem é a maior autoridade, quem é o mais santo, quem é o mais poderoso. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar que o orgulho tome conta, porque senão nós podemos, inclusive, deixar que aconteça uma colheita espiritual negativa sobre as nossas vidas. E você sabe o que Deus mesmo faz? Com gente que está buscando Ele de forma orgulhosa, Ele causa circunstâncias que essa pessoa vai ser humilhada, vai ser envergonhada, vai sofrer prejuízo na sua vida. Aquele que está de uma posição orgulhosa, aquele que se exalta, será humilhado. E aquele que se humilha, que se submete, que se sujeita a Deus, será exaltado. O que isso tem a ver com a história que nós estamos lendo lá de Tiago? Volte, por favor, lá comigo, se você puder. Tiago, capítulo 4, estamos lendo versículo 7, versículo 8. Na sequência do mesmo assunto, veja o que Tiago escreve no versículo 10, provavelmente lembrando essas palavras de Jesus. Ele não escreveu isso primeiro, ele não inventou isso. Ele citou as palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Limpe as mãos, pecadores. Purifique o coração, vocês que estão instáveis, com a mente dividida. E aí no versículo 10, o que ele diz? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, em primeiro lugar, essa aproximação de Deus tem que ser uma aproximação de humildade. Logicamente que nós adoramos a Deus com excelência, é claro. Botamos uma roupa que é das melhores que nós temos, bonita, cheirosa, lavada, passada, para nos reunirmos para adorar a Deus. Eu faço isso. Nos preparamos para o momento de culto. Organizamos a nossa família, o nosso dia, o nosso descanso para o momento de culto.
Pessoal, quando eu dou oferta em dinheiro, eu escolho a nota mais bonita da minha carteira. A mais inteira, a menos amassada. Para fazer as coisas com excelência a Deus. Agora, isso não pode fazer com que tire a minha humildade em reconhecer o Senhor da minha vida. Então, quando você adorar a Deus, não adore com altivez, não adore de qualquer jeito. Não adore achando que você está fazendo um favor para alguém. Quando você for na célula, não vá lá querendo ajudar o líder a ficar feliz porque tem um a mais. Como prioridade, submeta-se a Deus. Sujeite-se ao Senhor. Adore de todo o seu coração. Se for necessário, clame em voz alta, chore na presença de Deus, se ajoelhe, se prostre. Fale para o Senhor aquilo que você deseja. Aproxime-se dele. Qual é a resposta de Deus? Ele se aproximará de você. E agora eu quero passar os últimos 2 princípios bíblicos para que nós venhamos entender esse sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo e viver uma vida que o diabo é que foge de nós. Segundo princípio, Tiago 4,8, vocês pecadores, limpem as mãos. O que nós entendemos com isso? Limpe as mãos. Que o pecado nos contamina. Diga assim comigo, o pecado me contamina. O pecado te suja. O pecado nos deixa impuros. O pecado mancha as nossas vidas. Então, se tem algo que Deus tem tristeza, é quando alguém já tem maturidade e lucidez para vencer uma tentação, para vencer um pecado, para resistir ao diabo, e essa pessoa de propósito coloca as mãos na sujeira espiritual. Essa pessoa de propósito, intencionalmente, se envolve com os seus prazeres, se envolve com as propostas do diabo, não resiste ao diabo. Deus está dizendo, para você resistir, você precisa estabelecer algo rígido na tua vida contra o pecado. Limpe as suas mãos. Abra rapidamente comigo, se você puder, em Isaías capítulo 1, versículo 15. Vamos ler de novo na Nova Almeida Atualizada. Lá no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, abre bem no meio da Bíblia, tem Salmos. Aí vai um pouquinho mais para frente, tem uns livros maiores. O Isaías é um grande livro, tem mais de 60 capítulos. Então você abre em Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 15 e 16. E nós vamos ver aqui como que esse lavar as mãos é visto por Deus, essa ilustração profética. Como é que é isso? Os religiosos do tempo de Jesus queriam fazer as coisas literais. Então eles criticavam Jesus porque um dia eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, literalmente. Aí Jesus responde para eles, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai que contamina o homem. É o que vem do coração. E Deus está dizendo algo para nós aqui de uma forma espiritual, limpe as suas mãos. Claro que você e eu devemos ser pessoas higiênicas, mas não é disso que está falando a Bíblia nesse momento. Isaías capítulo 1, versículo 15 diz assim, quando vocês estendem as mãos, Deus está dizendo ao povo, imagina Deus dizendo isso para nós agora. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Imagina Deus dizendo isso para você. Tu vem à igreja, adora, levanta as tuas mãos bem bonitinho. Eu não recebo, eu fecho os meus olhos, eu não quero nem te ver. Deus está dizendo assim, sim, quando se multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Meu Deus, que Deus é esse? Cadê o Deus da Bíblia que a gente conhece? Esse não é o padrão de Deus. Essa é uma reação a Deus, a um povo que está agindo de uma forma específica. Vamos ver aqui a sequência do versículo. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Então, um cristão que compreende a palavra de Deus e escolhe de propósito o pecado e depois vem querendo enganar a Deus, orar e adorar e levantar as mãos. Deus está dizendo, eu não quero nem te ver. Não quero nem ouvir a tua voz, enquanto você quiser escolher o pecado ao invés de me escolher. Cristianismo é coisa séria, o pecado é mais sério ainda, porque é ele que tem o poder para nos afastar de Deus. Se Jesus fez o maior sacrifício do mundo para nos aproximar de Deus, a nossa escolha por amar o pecado mais do que a Deus, tem poder de nos afastar de Deus. Então o nosso sujeitar-se a Deus pode estar sendo corrompido por causa disso.
queira buscar a Deus intensamente para vencer o pecado. Eu sei que tem pecado que é difícil de vencer. Eu sei que nós temos tentações para o resto das nossas vidas. Enquanto Jesus não voltar, nós temos uma luta espiritual. O nosso espírito briga com a nossa carne. Cada um de nós tem pontos fracos diferentes. Eu tenho pontos fracos, tentações, você também tem. Normalmente são diferentes. Depende das nossas vontades, do nosso momento que nós estamos vivendo. Agora o Senhor está dizendo: não aceite sujar as suas mãos e vir com as suas mãos sujas de pecado na minha presença. Por isso eu aprendi desde cedo na minha vida e quero trazer isso para você. Cada dia que você tiver a tua vida devocional, porque, inclusive, vamos retomar o tópico anterior, aproximar-se de Deus na prática significa ler a Bíblia, significa ter uma vida de oração, significa pertencer à igreja, praticar as atividades, estar em comunhão com os irmãos, significa adorar o Senhor, significa jejuar, significa viver em discipulado, significa estar fazendo parte do corpo, ter acesso à presença de Deus. Isso é aproximar-se de Deus. Agora, quando nós fazemos isso, eu aprendi muito cedo na minha vida sobre oração, que precisamos sempre incluir nas orações o perdão dos pecados. Sempre. Sempre precisamos incluir nas nossas orações o arrependimento de pecado. Jesus nos ensina lá no Pai Nosso: e perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, quem está nos devendo. Não nos deixe cair em tentação, mas ao mesmo tempo eu confesso o meu pecado. Então veja comigo mais uma história bíblica, por favor. Em 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 1, 7. Sobre nós caminharmos em arrependimento, sobre nós termos uma vida transformada. Eu não sei você, mas eu já passei por situações da minha vida que todo dia eu tinha que pedir perdão pela mesma coisa. Você já passou por situação assim? Todo dia Deus me perdoa porque eu fiz isso. Amanhã de novo, Senhor, eu fiz de novo. Amanhã de novo, Senhor, de novo eu fiz isso. Daqui a pouco eu ficava com vergonha. Ou deixava de orar, ou eu tinha que mudar. E a Bíblia nos ensina que existe uma chave a mais para nós vencermos o pecado. E essa chave tem sido esquecida no meio evangélico, no meio cristão. Tem sido não praticada no nosso meio, por muitas vezes. Não estou falando aqui a igreja local, estou falando do cristianismo. Que é a chave da confissão de pecado. De nós levarmos no discipulado para pessoas mais maduras do que a gente, pode ser um líder de célula, um discipulador, um pastor, um supervisor. Dizer: olha, eu não estou conseguindo vencer isso na minha vida, eu quero falar isso para ti. Eu quero que a gente ore junto por isso, para que o Espírito Santo me fortaleça e eu vença. E quando a gente confessa, a gente se compromete num nível maior. Diz assim em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, não fugindo, não se escondendo, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, ó aquele fariseu, lembra lá? Senhor, obrigado, Pai, porque eu não sou mais um pecador que nem esses outros coitados que estão aqui ao meu redor. Eu sou agora alguém de outro nível. Olha o que João está dizendo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Limpar as nossas mãos. Tirar a sujeira. Então nós precisamos sujeitarmos a Deus, vencendo o pecado pela oração, pelo arrependimento, pela confissão, confessar em oração, se necessário confessar no discipulado, pedir ajuda, pedir conselho, pedir orientação bíblica, porque eu não quero perder um monte de tempo da minha vida achando que eu estou adorando e orando a Deus e o Senhor está sem poder acessar a minha vida e receber a minha adoração, porque eu não estou praticando a sua palavra. E por último, disse lá Tiago, capítulo 4, versículo 8, vocês que têm a mente dividida, vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então todos nós naturalmente estamos afastados de Deus e precisamos nos aproximar. Todos nós naturalmente somos pecadores e precisamos limpar as nossas mãos. E todos nós naturalmente temos dificuldade de crer em todo o tempo. Todos nós somos movidos pela dúvida e pela incredulidade em algum momento. O que o Tiago está nos explicando aí?
purifique o teu coração. E sobre purificar o coração, nós estamos falando de remover a dúvida, de remover o medo, de fortalecer a fé, de fortalecer a confiança em Deus, de ter propósitos claros. Tira da tua cabeça aquela coisa que eu tenho ouvido muito por aí, de dizer assim, a palavra de Deus é muito legal, é muito bonito, o pastor deve viver ela 100%, mas para mim ainda não é bem assim, sabe? Eu tenho que ir mais ou menos. Tira do teu coração a isso, porque daí você não está resistindo ao diabo, você está baixando a guarda e ele não vai fugir de você, pelo contrário, vai ter vantagem sobre você. Tenha propósitos claros, tenha metas, tenha ousadia na tua fé e diga, a minha vida está sendo transformada, eu estou deixando de eu transformar, a palavra de Deus é a verdade para mim. E eu quero finalizar com mais um texto do livro de Isaías, bastante versículo bíblico hoje, mas eu quero que você não acredite na minha palavra, que eu possa estar te ajudando a acreditar na palavra de Deus. Então vamos abrir por último Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3, nós vamos ter aqui um texto que é uma promessa muito especial. Se você quiser sublinhar aí na tua Bíblia essa promessa. Eu sei que esse culto é um pouco diferente, a temática exige de nós, assim, bastante dedicação em servir a Deus. Mas esses dias um rapaz muito influente da nossa nação, que foi perseguido, está sendo perseguido de forma muito abrupta na sua liberdade de expressão, ele disse assim, se ser cristão não está nos custando nada, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, ser cristão nos custa. Brilhar nesse mundo custa. Ser luz nesse mundo custa. Vencer o pecado custa. Autoridade e poder para isso vem do Senhor Jesus, mas nós precisamos ter essas práticas aí. Então, Isaías 26, 13 diz assim, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Diga assim comigo, se eu confiar em Deus e tiver propósitos firmes, o Senhor me guardará em perfeita paz. Isso te parece uma vida de alguém que está fugindo do diabo 24 horas? Te parece alguém que está enfrentando lutas e sofrendo 24 horas? Se você confiar em Deus e tiver propósitos firmes, inabaláveis, o Senhor te guardará em perfeita paz. Nesse sentido, purifique o teu coração, tendo clareza dos propósitos de Deus para a tua vida. Praticando e conhecendo a palavra de Deus. Vivendo o cristianismo de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz então, sujeite-se a Deus. Como, gente? Aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Diante do pecado, não aceite sujeira. Limpe as suas mãos. Diante da dúvida, da incredulidade, da mente dividida, trabalhe os teus propósitos e purifique o teu coração. E aí você terá, sim, toda a autoridade para resistir o diabo. E eu te pergunto, é você que fugirá dele ou é ele que fugirá de você?